Juristas defendem que o ministro deve se declarar impedido de conduzir a investigação sobre tentativa de golpe de Estado por ter sido alvo direto do grupo, que é muito óbvio. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, disse a mesma coisa. Eu já disse isso. O próprio STF já colocou isso no sistema eletrônico. No caso, Clezão, impedido. Impedido por quê? Porque é parte, tem interesse. Eu vou falar para vocês o seguinte, que segundo o jornal O Globo, a sinalização de Alexandre de Moraes de que levará o inquérito para julgamento na primeira turma do STF provocou desconforto em uma ala da corte. Que ala, mas que calor, viemos do Egito. Porque eu só acho que é essa ala, para mim... Porque ele cometeu crime de abuso de autoridade do Clezão, todo mundo, por unanimidade, falou, não, ele cumpriu o prazo razoável. Ele só demorou 300 e poucos dias para analisar o pedido, né, de soltura dele com condenadores, que 300 e poucos dias é um prazo razoável para um juiz, né, despachar. Né? Aliás, você tem que se aguentar, né? 300 dias não é nada. Né? Bom, esta ala avalia que o plenário seria um melhor ambiente para analisar o tema. Ministros disseram que Moraes quer, na primeira turma, repetir a votação por unanimidade obtida no caso da suspensão do ex. Além disso, a permanência de Moraes no inquérito contra Bolsonaro pode gerar o risco de anulação do processo. Juristas defendem que o ministro deve se declarar impedido de conduzir a investigação sobre tentativa de golpe de Estado por ter sido alvo direto do grupo, que é muito óbvio. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, disse a mesma coisa. Eu já disse isso. O próprio STF já colocou isso no sistema eletrônico. No caso, Clezão, impedido. Impedido por quê? Porque é parte, tem interesse. Tem a vítima, um crime tem uma vítima e tem o criminoso. No caso do Clezão, ele foi posto como criminoso. Ele também não foi citado no caso do Clezão. Eu quero derrubar aqui a tese do STF. Falo, não, mas ele não foi parte. Ele não foi citado em nenhum momento. E mesmo sem ter sido citado em nenhum momento, ele foi dado como impedido. Então tomem vergonha. Olha, limpem bem a bunda para não deixar rastro de bosta. Não vão falar que a cachoeira é para jabuti. Hein? Não é, porque jabuti anda no seco. Não vão fazer o mesmo caga do que a Janja. Inventa uma resposta melhor. Ou dá um tiro na minha cabeça e eu fico com sequela, porque enquanto eu não ficar burro, eu não vou aceitar esse tipo de desculpa. Ah, pôs água pro jabuti. Nem vem. Agora o Marco Aurélio, né, que já foi censurado, quando falou que, de fato, a anulação da condenação do Lula se deu de uma forma contra a jurisprudência do STF, foi censurado. Agora ele falou de novo que ele é impedido. Ele está falando óbvio. Mas tudo isso para quê? Nós estamos vivendo uma ditadura para salvar a democracia, professor? É isso mesmo. Quando o Arthur citou a questão dos princípios justificam os meios, eles até fazem uma deturpação daquilo que Maquiavel falava. Maquiavel escreveu, mas nunca quis dizer que os fins justificam os meios. O que ele disse é, alguns fins são tão sagrados que você é obrigado a racionalmente pensar os meios adequados para alcançá-lo. Mas todos esses meios, quando chegam a um determinado fim, esse fim tem que estar vinculado à sobrevivência dos valores básicos de uma sociedade. E dentro dos valores básicos é a liberdade. Você não pode acabar com a liberdade para defender os valores principais de uma sociedade, que ela é o ponto principal. Exatamente. Então, veja, quando você olha uma situação como essa, nós já estamos desvirtuados. E quando os juristas pegam e falam, mas isso pode anular tudo aquilo que eles estão fazendo, então vou pedir para todos esses juristas. Por que eles não fazem algo que foi feito por aqueles juristas de esquerda quando criaram o Prerrô? Porque não adianta ficar falando isolado, como pregando sozinho no deserto, porque isso não vai adiantar nada. Então, os juristas deveriam se organizar. Não é assim, professor. Mas de uma forma, Você tem um consórcio. O Prerrô tinha um consórcio. Eu sei, Pavinato, mas tem um detalhe.
Ali está o consórcio. O que vai acontecer? Esses que vão se reunir, certamente vão perder dinheiro, vão perder status, vão perder condição e vão ser perseguidos. Sabe, o Prerro põe advogado em todos os programas, nos programas de mais audiência. Aí é que está o detalhe. Tem que utilizar estratégia, porque eles andam, eles trabalham proativamente e antecipadamente. Exemplo. A Janja está virando uma liderança política, já fizeram aquele manualzinho com aquele joguinho para colocar para as crianças de quinta série. Naquele joguinho lá, a narrativa é de que de 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado e todos aqueles que ficaram contra aquelas pessoas que estavam com a Bíblia ali, simplesmente estavam defendendo uma democracia sem dizer o que é democracia. E para a garotada, o que vai ficar? Democracia é inclusão social. É isonomia. Não. Essa é uma das instituições da democracia. A democracia tem que ter a liberdade e o direito à contestação, que é o que eles estão jogando fora. A democracia narrativa. Não é isonomia, é a liberdade isonômica. É isso aí. A isonomia na democracia, ela qualifica o objeto principal, que é a liberdade. Mas, isso, e detalhe, quando você junta os dois, até resolve tentar separar e dizer que é só isonomia ou dizer que é só inclusão. Não é. Não. São instituições que se reúnem para dar ao povo o poder que ele precisa para controlar os seus governantes. Mas isso já está numa narrativa. Sinônimo de poder é liberdade. Quem não tem liberdade, nada pode. Exato. Para encerrar, tudo isso que está sendo feito, depois vai ser apagado. Eles são especialistas em pegar a foto, botar só o Stalin e ir apagando a imagem daqueles que se tornaram inimigos do regime. É o que eles estão fazendo e vão fazer. A nossa sorte é que hoje, com esse mundo de tecnologia que percorre o globo inteiro, eles não terão como apagar todas as fotos, vão apagar internamente. Mas o mundo vai saber, por exemplo, que você sofreu as consequências, que a Marina sofreu as consequências, que a Gei sofreu, que o Arthur sofreu, que eu sofri. E o Bolsonaro e todos aqueles que estão tentando preservar a liberdade no Brasil. O mundo vai ficar sabendo. O problema é qual é o teto para tudo isso que está sendo feito. Esse teto vai chegar, e eu encerro, quando a briga interna entre eles decidir a pancadaria que eles vão ter entre si, com a camorra de cima contra a camorra de baixo. Bom, o Brasil não tem teto, mas tem teta. Essa é a grande verdade. Já que a gente está vendo a Polícia Federal agir como uma Gestapo, a gente está vendo um STF que já retirou do parlamentar o direito constitucional da liberdade parlamentar, imunidade parlamentar. Imunidade quer dizer o quê? Nada pega. Pode até falar ofensas que sejam crimes para um cidadão comum. Mas quando a gente fala em imunidade é que ela não pega. Mas o STF, dizendo que respeita a Constituição, rasga a Constituição. E a Polícia Federal, agindo como a Gestapo, né, nazista, dá continuidade a isso, como se isso fosse normal, como se eles não tivessem feito um concurso difícil para saber o que é imunidade. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.